Olá, o americano Kyle LeBlanc trabalha numa fábrica na Rússia. Ele espera regressar à sua terra natal, mas depara-se com uma dura realidade. Ele é atingido pelos golpes do destino, um atrás do outro. Numa situação assim, é quase impossível sobreviver, e é mais difícil ainda se manter fiel a si mesmo. Mas ele precisa tentar. You finish him. Finish him. Debaixo de uma chuva torrencial, um gigante mascarado luta com o seu adversário. Ele o levanta sobre a cabeça e o atira para a frente, celebrando a sua vitória. Depois, guardas correm até ele e lhe batem com um pau no chão e o puxam pela coleira como se fosse um cão. Enquanto isso, um prisioneiro negro está terminando uma página de seu diário. Ele reflete que o mundo é um lugar extremamente cruel, onde todos usam uma máscara diferente. Em seguida, ele ataca seu companheiro de cela que está dormindo. Ele o estrangula e arranca seus dentes com um alicate. Ao amanhecer, os cadáveres são removidos e jogados em uma cova sem identificação. A prisão Krvavi é um local inóspito. E em uma cidade próxima, um americano chamado Kyle LeBlanc trabalha em uma fábrica. Ele veio para o país com sua esposa, que não está satisfeita com sua longa viagem de negócios. A Gray gostaria de voltar para casa e nadar no mar o mais rápido possível. O Kyle está voltando do trabalho e liga para sua esposa. Ela se desculpa por ser egoísta, mas o marido compreende suas vontades. Afinal, a mulher não tem amigos ali. Nesse momento, a eletricidade da casa é desligada e uma figura misteriosa aparece do lado de fora da janela. O criminoso se esgueira para dentro da casa, enquanto a Gray procura uma maneira de acender a luz novamente. Ela liga outra vez para o marido, mas o meliante a ataca e começa a bater nela. O Kyle ouve gritos e pisa no acelerador. Ele liga para a polícia, mas eles não entendem inglês. Nesse momento, o criminoso saca uma faca. A Gray continua lutando desesperadamente e acaba sendo ferida. Seus olhos ficam vazios. O marido corre para dentro de casa, onde encontra apenas o corpo já sem vida de sua esposa. Ele cobre a Gray e começa a chorar quando, de repente, é atingido na cabeça por um vaso. O meliante ainda está lá e está tentando escapar. O Kyle recupera rapidamente a consciência e sai correndo atrás dele. Ele alcança o bonde e entra nele. Inicia-se uma luta, na qual ele tira a faca do oponente e o joga na rua, através do vidro do veículo. O Kyle salta atrás dele, mas é atropelado por um motociclista. Com um braço quebrado, ele é detido pela polícia, enquanto o assassino consegue fugir. Mais tarde, o bandido é encontrado e levado a julgamento. O juiz dá o veredito: absolvido por falta de provas. O Kyle não consegue acreditar no que está ouvindo. Então, seu advogado explica o que está acontecendo. His family has a lot of money. They bought the judge. I'm sorry. No final, o sacana do Kovic ainda provoca o americano e lhe manda um beijo. Sem nem pensar em si, o Kyle corre atrás do assassino, arranca a arma de um guarda e dispara no Kovic em pleno tribunal. Por causa disso, ele acaba sendo condenado à prisão perpétua sem revisão de pena. O Kyle cumprirá sua pena na prisão conhecida como Krvavi. Os veteranos locais observam os recém-chegados com bastante interesse. Billy Cooper, um jovem americano de apenas 21 anos, chama particular atenção. O diretor da prisão, General Khrushchev, se aproxima dos recém-chegados. Ele ordena que um sujeito com o joelho baleado seja trazido até ele. O prisioneiro tentou fugir, mas foi facilmente capturado, e agora seus gritos de dor servirão de exemplo para os outros. Em seguida, todos são levados para dentro e obrigados a se despir. Todos os pertences pessoais devem ser colocados em uma cesta e entregues. O tenente Tolik vê a aliança de casamento do Kyle e exige que ele atire. O americano não quer se desfazer da lembrança de sua esposa e leva um golpe de cacetete por causa disso. O Kyle cai e grita de dor. O Tolik arranca a aliança à força. Ele só consegue salvar uma pequena foto da Gray. Em seguida, o cabelo de todos é cortado em um comprimento aceitável. Eles tomam banho e respondem a uma chamada. O Kyle percebe que o Tolik se apropriou de seu anel e o exibe desafiadoramente em seu dedo. Ele engole sua indignação e pega a foto da Gray para se lembrar de dias felizes e despreocupados. Eles estão nadando na piscina debaixo do sol quente da Louisiana. Parece que foi ontem. Talvez a morte dela e essa prisão sejam apenas um sonho ruim? Se for isso mesmo, o pesadelo está apenas começando. Depois que as luzes se apagam, o Tolik e seus subordinados retornam à cela e levam o Billy. Com eles, há também outro prisioneiro, um cara chamado Andrei. Ele tem conexões e influência na prisão e, a troco de dinheiro, pode conseguir o que quiser. Dessa vez, ele precisa de um jovem com quem se divertir. Todos ouvem os gritos vindos de uma cela vizinha, mas ninguém faz perguntas.
Uma sirene ensurdecedora anuncia a chegada da manhã. O Kyle lava o rosto e vai para a formação. Ele se arrepia ao ver o Billy todo espancado e humilhado. O Andrei percebe isso e provoca o Kyle, mandando um beijo da mesma forma que o assassino de sua esposa. O americano perde o controle novamente e ataca o canalha. Eles brigam, mas o Tolik intervém rapidamente e afasta o Kyle. Como punição, ele é jogado em uma solitária com um sistema de esgoto defeituoso. Uma meleca fedorenta escorre pelo chão e na parede há vestígios de sangue do hóspede anterior. Agora, a mente do Kyle se volta para as terríveis lembranças do dia em que Gray foi assassinada. Ele se acomoda na cama de pedra e se recusa a comer qualquer coisa. Ele perdeu tudo. Sua vida acabou. Ele decide não prolongar mais esse sofrimento sem sentido e enrola a camisa no pescoço. Quando esse método não funciona, o Kyle corre e bate a cabeça contra a parede. Ele começa a ter alucinações e ouve a Gray gritar cada vez mais alto de dor. O homem se sente desamparado. De repente, uma mariposa voa para dentro, através da janela quebrada no teto. O Kyle se lembra de sua esposa pedindo que ele não matasse um inseto igual àquele que voou para dentro da casa deles e que simplesmente o deixasse ir. Ela lhe contou sobre uma lenda que diz que as pessoas se transformam em borboletas quando morrem. What if I was gone, huh? You'll be in here forever. Depois disso, a Gray colocou carinhosamente a sua mão no coração dela. O homem é distraído do seu devaneio por um grito de desespero vindo da solitária ao lado. O Kyle bate na parede em resposta. Ele entende o vizinho perfeitamente. Eles estão no inferno. Os guardas entram e fazem o prisioneiro ficar quieto. Somente a mariposa, com as suas asas graciosas, se destaca em meio à escuridão e o horror. Ela pousa repetidamente no prato de comida, como que dizendo para o Kyle não perder a esperança e continuar vivendo. O prisioneiro acredita que a Gray está lhe enviando um sinal e pega na colher. Quando seu castigo termina, o Kyle é transferido para a cela daquele prisioneiro negro, cujo apelido é 451. O Tolik o avisa que o cara já matou vários outros detentos. Caso o Kyle queira mudar de cela, eles podem chegar a um acordo. O americano ainda não quer jogar esse jogo e apenas entra na cela. O seu vizinho não diz uma palavra e simplesmente continua escrevendo seu diário à luz de uma vela. A noite passa calmamente. De manhã, a mão de obra dos prisioneiros é utilizada para construir uma ferrovia. Na pausa para o almoço, o Kyle quase desmaia de exaustão. Ele é acordado aos pontapés e obrigado a continuar trabalhando. Alguns dias depois, o irmão de sua falecida esposa o visita. Ele diz que ela foi enterrada em sua terra natal. Like you asked me. Found a place close to the water, surrounded by trees. Ele aconselha o Kyle a pagar aos guardas, pois é a única forma de sobreviver. O cara considera seriamente essa sugestão. Mais tarde, no pátio da prisão, o Andrei tenta acertar o Kyle com uma bola, mas ela acaba atingindo os presos de outra gangue. A situação esquenta, mas o Tolik intervém e sugere que eles resolvam um conflito na Sparka, que são lutas corpo a corpo. O Kyle se afasta e se apresenta para o Billy. O rapaz lhe conta que estava viajando de carro pela Rússia e conheceu uma garota. Eles beberam e ela bateu o carro dele em um restaurante. O americano foi condenado a 1 ano e meio de prisão. Um homem em uma cadeira de rodas chamado Malakai também se junta a eles. Ele leu sobre o Kyle no jornal e tem respeito pelo que ele fez. O homem está preso há anos e explica as regras da prisão. O Andrei é membro da máfia russa, liderada pelo Bolt. Junto com os guardas, eles basicamente dominam toda a prisão. As outras gangues tentam não se meter com eles e brigam entre si. O Malakai diz que ajudará os recém-chegados em caso de problemas. Ele também aconselha o Kyle a pagar o Tolik para sair da cela perigosa. À noite, o Kyle tem outro pesadelo com a morte da Gray. Dessa vez, ele corre para casa a tempo, mas uma grade aparece à sua frente e o impede de salvar sua esposa. Desamparado, ele grita enquanto dorme e o 451 o agarra pela garganta. O Kyle consegue revidar. Embora o vizinho não tenha tentado matá-lo, ele apenas lhe deu uma lição para ser mais silencioso. The world's got too much noise. I've earned my peace and quiet. Kyle, Malakai e Billy se sentam à mesma mesa no almoço. O jovem tem a pena mais curta e é aconselhado a não se destacar para sair vivo. O Malakai, por outro lado, sobrevive porque vende substâncias ilegais na prisão. O Andrei aparece e cospe na comida do Kyle. O Billy não aguenta e se joga para cima dele. Eles são separados, mas o bandido o ameaça com outro encontro depois do pôr do sol. Durante o banho de sol, o Kyle dá dinheiro ao Tolik e pede que o troque de cela. A quantia não é suficiente. No pátio, organizam um show de música e dança de homens vestidos de mulher.
Essa é uma preparação para as lutas. O favorito dos combates, Andrei, vai lutar. A administração e os prisioneiros fazem suas apostas. Depois disso, o lutador massacra brutalmente seu oponente. Ele bate no cara já caído e a gangue do perdedor corre para o ringue. Os guardas dispersam os prisioneiros e o Kyle pergunta para o Malakai se seu companheiro de cela careca também luta. O grandalhão desistiu de lutar em público há muito tempo. O general Khrushchev ficou descontente, mas eles encontraram outra função para ele. Agora, ele serve para se livrar dos prisioneiros indesejados e para fazer dinheiro com a troca de celas. À noite, Billy é novamente levado até o Andrei. Antes disso, o rapaz tenta afiar a sua escova de dentes para revidar. Na cela, ele saca sua arma imediatamente, mas o Andrei a toma do rapaz e o apunhala na lateral do corpo. O Tolik espera ganhar mais dinheiro com o americano e exige que ele seja levado para a enfermaria. No dia seguinte, Kyle volta a trabalhar na ferrovia. Um dos membros da gangue de russos o chuta do nada e o acusa de desrespeito. O guarda pergunta o que aconteceu, mas toma ao lado dos bandidos. O Kyle revida, mas continua a ser espancado pelos três. This is not America. Don't be a hero. Take him back to the hall. Yes. O Kyle está novamente na cela de castigo, que já lhe é familiar. Ele cumprimenta seu vizinho, que continua gemendo do outro lado da parede. Parece que ele nunca vai conseguir sair dali. Apenas os sonhos com a Grey o fazem esquecer brevemente a comida horrível e a cama de pedra desconfortável. Os dias se passam, misturando-se em um só. O Kyle recebe novamente a visita de uma mariposa. O homem conversa com ela e isso o ajuda a passar o tempo. Durante uma chuva torrencial, a solitária é inundada através do buraco no teto. O Kyle ouve seu vizinho sendo levado para uma briga. O Milos tem 2 metros de altura e pesa 130 quilos. Finalmente, o Kyle é liberado. Ao sair, ele vê uma montanha de comida sendo levada para seu companheiro de cela. O gigante continua reclamando amargamente. O retorno do Kyle é notado pelo Andrei, que novamente o ameaça. Em seguida, ocorre um assassinato no pátio. É só uma gangue enviando uma mensagem a outra, coisa comum. À noite, o Kyle fica sozinho em sua cela e decide dar uma olhada nas anotações de seu companheiro de cela. O 451 escreve que o ódio o ajuda a substituir a esperança e a sobreviver. Com uma cara de descontentamento, o companheiro de cela aparece na porta. Eles trocam olhares, mas o Kyle permanece ileso. No refeitório, o Andrei pressiona o americano novamente, dando a entender que quer passar a madrugada com o Kyle. Em resposta, o cara se aproxima e lhe dá um soco no rosto. Os outros russos se aproximam e começam a agredi-lo, mas o Kyle não desiste e continua batendo no folgado. O Tolik interrompe a briga e coloca o infrator outra vez na solitária. O 451 assiste ao sofrimento de seu companheiro de cela. Ele sabe que todos, no desespero, se voltam para Deus, mais cedo ou mais tarde. When he doesn't show up, it's up to you to deal with your own miserable life. Dessa vez, o Kyle passa seu tempo em confinamento solitário treinando. Enquanto isso, uma antiga mina é encontrada na ferrovia. Um carro com guardas acidentalmente passa por cima dela e explode. O Billy aproveita a situação e corre para o campo com seu amigo. Os guardas abrem fogo contra eles, matando um dos rapazes. O Billy continua sua fuga, atravessando pântanos e campos. Mas nos espaços abertos, ele não consegue se esconder do helicóptero e é pego. O Tolik espanca o prisioneiro e o acusa de ter lhes custado muito dinheiro. Ele não é enviado para a solitária, pois ele é mais útil como brinquedo para o Andrei. O Kyle continua fortalecendo seus músculos, mesmo depois de voltar para sua cela. Seu companheiro de cela entende o que está acontecendo. O americano foi levado ao extremo e agora lutará até o fim. No entanto, isso fará com que ele esqueça seu passado e se torne uma engrenagem nesse sistema desumano. A administração da prisão vê o progresso do Kyle. Ele dá a oportunidade de lutar com o Andrei na Sparka. É uma oferta que ele não pode recusar. Os chefões bebem champanhe e apostam em uma vitória rápida do russo. A luta começa. O Kyle erra socos, mas se levanta rapidamente e continua lutando. Ele não tem técnica e experiência, mas acaba acertando seu oponente com um gancho poderoso. O Billy torce desesperadamente por seu amigo, que acerta o Andrei várias vezes. Com raiva, ele se levanta e manda o Kyle para o chão, onde continua batendo nele. O americano não consegue se recuperar e seu oponente o provoca, mas no último momento, o Kyle consegue jogar o Andrei no chão e cravar os dentes em seu pescoço. O diretor Khrushchev exige que a luta seja interrompida, mas já é tarde demais.
O Andrei sangra muito e morre. O Kyle, em um acesso de loucura, solta um grito de vitória. O companheiro de cela não aceita a nova personalidade do Kyle e alerta que a doçura da vitória se esgotará rapidamente. Mas o americano continua entrando na arena e se torna o novo favorito para as apostas. Matar um adversário se torna algo corriqueiro para o Kyle. Os prisioneiros ficam com medo dele e se alegram com suas vitórias. When you bend to play their game, you're a loser. Malachi e Billy também estão preocupados com a crueldade que vem em seu amigo. O companheiro de cela pergunta ao Kyle se ele percebe no que está se transformando. O americano não diz nada. Ele não se importa com quem ou o que os outros acham que ele é. Pouco depois, o irmão da Gray vem novamente dos Estados Unidos. Ele tenta fazer de tudo para que o Kyle seja transportado para sua terra natal, mas ele já não precisa mais de nada. Ele pede para não alimentar suas esperanças com promessas vazias e esquecer da sua existência. Durante um evento para comemorar o Dia da Rússia, o Billy se prepara para fugir. O Kyle o adverte sobre as consequências, mas o rapaz não consegue mais tolerar sua terrível situação. O Malachi ajuda a organizar a fuga. Em seguida, um novo detento chamado Valia chega para conhecer o favorito das lutas locais. Ele claramente quer se vingar do Andrei, mas o Bolt o impede de tomar atitudes precipitadas. Enquanto o diretor faz um discurso solene para todos, o Billy tenta fugir, mas ele é visto do lado de fora e levado até o Tolik. O tenente o espanca e diz que ele nunca sairá da prisão e que, além disso, lhe trará renda. Foi o Malachi que entregou seu amigo em troca de drogas. O 451 percebe essa traição e Billy é entregue ao Valia. O garoto resiste, cospe no rosto do oponente e luta até o fim. Pela manhã, ele é encontrado quase morto em uma poça de sangue. O Kyle recebe permissão para se despedir de seu amigo. Don't let them turn you into something you're not. Depois dessas palavras, o Billy morre. Seu corpo é enterrado em um túmulo sem identificação. Seu tormento acabou. A próxima luta de Kyle está marcada contra o tal do Valia. Ele foi transferido de outra prisão para o grande show. Mas o Kyle não quer mais seguir as regras de ninguém. Ele senta no chão e se recusa a lutar. O Valia o derrota mesmo assim, mas a vontade do homem não pode mais ser mudada. O Tolik leva o americano embora e promete uma punição severa. Ele é algemado do lado de fora, onde passa dia após dia, com frio, com calor e com fome. A única saída seria se render e concordar em entrar na arena novamente. Nesse momento, o 451 compra um pouco do querosene do Malachi. Em seguida, ele o joga no traidor do Billy e pega fósforos. O cadeirante se desculpa, dizendo que não conseguiria sobreviver sem o remédio, mas suas palavras não resolvem nada. O corpo de Malachi é engolido pelas chamas. Depois de se vingar, o 451 se lembra de sua infância. Na escola, ele sofria bullying por causa de seu jeito de falar. Seu professor era o único que apoiava o garoto. Eles se aproximaram e o homem passou a assediar o rapaz. Por esse motivo, ele também foi engolido pelas chamas, junto com sua traição e sujeira. O prisioneiro negro é levado para a solitária. Os outros detentos ficam surpresos com a força de vontade de Kyle. Alguns acham que ele está louco, mas, no final, todas as pequenas gangues decidem ficar em paz por um bem maior. Eles fazem as pazes entre si e se recusam a colocar seus próprios homens para lutar. O Tolik exige que o Bolt elimine o Valia. That is suicide. The other gangs are united. We cannot fight them all. Os guardas não sabem mais o que fazer, porque não podem punir todos de uma vez. O Kyle recebe a visita de uma mariposa novamente e vê o espírito de Gray à sua frente. Ela não apareceu mais, porque o homem se perdeu por um tempo. Agora, ele está no caminho certo. O Khrushchev e o Tolik tentam resolver o problema para continuar ganhando dinheiro. Eles decidem não matar o Kyle, pois isso o tornaria um herói aos olhos dos outros prisioneiros. Em vez disso, eles vão privá-lo desse status. O americano é transferido para a enfermaria, onde vê a Gray novamente. Ela está feliz por ter o antigo Kyle de volta com ela. Nobody's ever gone, as long as there's someone to remember them. Depois que o Kyle se recupera, ele é novamente transferido para a solitária. Como de costume, ele cumprimenta seu companheiro de prisão com um soco na parede. Mas, à noite, o Kyle é levado para o corredor geral da prisão. Os prisioneiros observam através das grades, enquanto Khrushchev fala sobre a desobediência que está acontecendo dentro de sua instituição. O Kyle tem mais uma luta pela frente, e ela acontecerá queira ele ou não. O Milos é trazido até ele em uma coleira. O gigante mascarado corre para a frente e ataca o americano.
Ele tenta escapar, mas as mãos enormes o agarram e começam a jogá-lo de um lado para o outro. O grandalhão tenta estrangular o Kyle, mas ele bate na porta da cela mais próxima e o Milos reconhece a batida familiar. Ele imediatamente solta o Kyle e percebe que aquele é seu único amigo. O gigante não consegue falar, mas pede desculpas, acariciando a cabeça de seu companheiro. O Tolik pega sua arma e exige que continuem a luta. O Kyle diz que está pronto para morrer, mas não obedecerá mais. O Milos corre para os guardas e, por causa disso, leva vários tiros. O Kyle também se junta à luta, ao som dos gritos de alegria dos outros prisioneiros. Em um acesso de fúria, eles arrancam as portas e começam um motim. O Kyle segura a mão do Milos, que está morrendo, e ele dá seu último suspiro. O homem cobre seu corpo com a jaqueta em sinal de respeito. Enquanto isso, os prisioneiros saem, mas são recebidos com tiros de metralhadoras e gás lacrimogênio. Junto com o 451, o Kyle encontra um canto isolado, longe da carnificina. Ele precisa escapar desse lugar. I became a beast. I lost myself. I lost her too. O companheiro de cela oferece sua ajuda. Eles voltam para a cela, onde ele tem escondido os registros de todos os crimes da administração e das mortes de prisioneiros nos últimos 20 anos. Para escapar, o Kyle terá de concordar com mais uma luta. Depois disso, ele será levado para um campo para ser morto. Aí é quando ele terá sua chance. 7 prisioneiros e um guarda são mortos na noite do motim. Durante os 15 dias seguintes, ninguém sai de suas celas. O general Khrushchev dá o aval para a última luta do americano. Depois disso, eles não precisarão mais dele. O Kyle entra na arena contra o Valya. O enorme russo espanca brutalmente, mas também apanha. Apesar da diferença de categorias de peso, o Kyle consegue dar um golpe e quebrar o braço do oponente. Então, o Valya puxa uma faca escondida na sola do sapato e tenta atingir o Kyle. O americano agarra o braço de seu oponente e o aponta para a barriga de Bolt. O mafioso russo sangra até a morte e o Valya é nocauteado com o impacto de sua cabeça contra um pilar. Os guardas levam o Kyle para longe, enquanto seu companheiro de cela pensa calmamente em seu plano. Ele invade a garagem para onde levaram o americano. Juntos, eles derrubam os guardas. O Kyle ameaça o Tolik com uma arma. Ele o obriga a retirar as algemas e devolver a aliança de casamento. Depois disso, ele derruba um carro sobre o canalha, acabando com sua vida. O 451 acompanha o Kyle até o carro do general. Ele dá um uniforme de guarda. O homem chama seu companheiro de cela para ir com ele. You're coming with me, right? No, this is my home. You got your part, I got mine. Ele entrega ao Kyle os documentos para que o mundo saiba dos horrores da prisão Krvavi. O americano consegue sair, e enquanto isso, o 451 entra sorrateiramente no escritório do general com um alicate na mão. O Khrushchev é morto pelo prisioneiro, que sabe tudo sobre seus crimes. Ele não resiste quando chegam para detê-lo. 3 meses depois, a prisão é fechada por causa dos documentos que o Kyle tornou públicos. O filme foi filmado na Bulgária. O número do personagem negro, interpretado por Lawrence Taylor, é uma referência ao romance Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. No final dos anos 90, os filmes com Van Damme começaram a fracassar nas bilheterias e, nos 10 anos seguintes, foram lançados diretamente em DVD, sem passar pelos cinemas. Esse filme não é uma exceção. O ano de 2010 trouxe mais sucesso para o ator. Ele estrelou a sequência do filme Soldado Universal e deu voz ao Mestre Croc no desenho animado Kung Fu Panda 2. Um pouco depois, ele foi convidado para interpretar o principal vilão no filme Os Mercenários 2, do Sylvester Stallone. Esse filme foi um sucesso absoluto e se tornou o filme de maior bilheteria da carreira do Van Damme. Sua atuação foi muito elogiada pelos críticos. Ele deu a vitória na indicação de vilão do ano de uma prestigiosa revista francesa. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários. Você seria capaz de não se perder em um mundo sem justiça? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para que histórias legais saiam o quanto antes.